E agora a gente vai dar continuidade à nossa programação do segundo Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer, com a doutora Jéssica Teixeira da Silva. Ela é farmacêutica do Hospital da Unimed e vai proferir a palestra intitulada Atribuições do farmacêutico em Oncologia, da farmacotécnica à farmacovigilância. Doutora, fique à vontade. Obrigada, Humberto, pelo convite, obrigada à organização desse evento, que tem sido incrível. As palestras estão sendo ótimas, né? A gente vai acompanhando muitos temas bons, muitas discussões ricas de detalhes. E como é bom a gente ter esse espaço de discussão multidisciplinar, de como a gente pode ver o olhar do outro profissional no cuidado desse mesmo paciente, que é nosso. O paciente ele nunca é do médico, ele nunca é da clínica, o paciente é justamente do profissional da saúde, de todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade, nesse cuidado integral do paciente oncológico. E uma coisa interessante é a gente ver esse evento acontecendo mesmo em meio à pandemia, porque ocorre todas essas discussões em volta do Covid, só que os pacientes oncológicos, eles continuam em tratamento, eles continuam sendo diagnosticados, toda a vida continua, enquanto que a pandemia também não para, né? Então, tudo isso conta muito com o apoio do profissional que está acompanhando esses pacientes. Então, eu vou falar sobre a questão das atribuições do farmacêutico em oncologia, passando desde a farmacotécnica até as notificações de farmacovigilância, que tudo está nas nossas mãos enquanto farmacêutico. Quando um paciente chega para a gente numa consulta de farmácia ou numa consulta multiprofissional de início de tratamento, de mudança de tratamento, esse paciente ele chega apenas com o diagnóstico e a escolha do tratamento pelo médico. Quando esse tratamento é escolhido, o médico já levou em consideração todas as etapas, todas as características do tumor, o estadiamento, os tipos de protocolo preferenciais, as linhas de tratamento que são necessárias para aquele paciente. E o paciente vem para a gente, para a equipe multiprofissional, para ser orientado quanto àquilo que já foi escolhido. Então, a gente vai ver se ele está fazendo uma quimioterapia tradicional, pode ver se ele vai fazer se ele vai fazer uma terapia-alvo, uma imunoterapia, se vai fazer um tratamento oral, ou também pode haver o fato de um tratamento ser com várias terapias combinadas. Pode ter uma quimioterapia tradicional. A quimioterapia tradicional é aquele medicamento quimioterápico que todo mundo conhece, né? Aquele citostático, que é um medicamento que vai atingir as células tumorais e também as células saudáveis, porque não é específico. A terapia-alvo é mais específica, assim como a imunoterapia. E o tratamento oral é quando o paciente ou vai fazer o tratamento só em domicílio, ou também pode ser complementar, tanto a imunoterapia, a terapia-alvo e a quimioterapia. Então, esse paciente, na maioria das vezes, ele começa com terapias combinadas. Os tratamentos que são só orais são mais os de mama, alguns tipos de câncer de mama, alguns tipos de câncer de próstata. A gente nunca pode generalizar. E tudo isso precisa passar pela orientação farmacêutica. E como é que a gente faz? A gente faz essa orientação numa consulta farmacêutica, que pode ocorrer num ambiente de consultório com um profissional farmacêutico e a família do paciente com o paciente, só nós, ou pode ocorrer dentro de uma consulta multiprofissional, com a participação do farmacêutico. Mas é essencial que a gente participe dessa orientação do medicamento, né, sobre os medicamentos que aquele paciente vai fazer uso. E a gente não está presente só no começo do tratamento, né, só nessa orientação. A gente também faz o segmento farmacoterapêutico. Depois do tratamento escolhido, o paciente vai iniciar o uso de qual for a terapia que for escolhida. E isso a gente vai fazer a manipulação e também o acompanhamento farmacoterapêutico. O farmacêutico, na manipulação, que é o que a gente chama de farmacotécnica, nós preparamos os antineoplásicos, todos eles, e também podemos preparar os medicamentos de suporte. O que é que são esses medicamentos de suporte? São aqueles que vêm antes do antineoplásico, né? Um medicamento para náusea, um antialérgico, um corticoide. São coisas que não são, de fato, quimioterapia, mas que fazem parte do tratamento desse paciente.
E a manipulação de antineoplásicos é uma atribuição exclusiva do farmacêutico. Nós somos os profissionais que privativamente detemos essa atividade. E é uma coisa interessante porque nem todas as grades curriculares do curso de farmácia, da graduação em farmácia, abordam sobre isso. E é uma coisa que só nós podemos fazer. Então, cabe a quem tem o interesse já ir estudando, já ir procurando profissionais para orientação, para entrar nesse mundo, que é um mundo que termina sendo restrito, que tem poucos profissionais, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de conhecer sobre as atribuições do farmacêutico na oncologia. E depois disso, tem a questão das reações, né? O paciente ele começou o tratamento, fez uso do medicamento. Esse medicamento pode ter várias reações, como as náuseas, a diarreia, a constipação, dores no corpo, fadiga e vários outros tipos de toxicidades que a gente vai graduar de acordo com a intensidade que essa reação acontece. Essas toxicidades elas podem ser mais específicas de acordo com o medicamento que esse paciente está usando. E quando a gente acompanha essas reações, notifica, coloca no site da Anvisa, isso se chama farmacovigilância, que é justamente a atividade farmacêutica de acompanhamento das reações adversas e de quaisquer eventos que são inesperados pelos medicamentos, relacionados aos medicamentos. Mas pode acontecer assim, da equipe assistencial ver uma reação e não saber se é de fato uma reação adversa. Será que tem a ver com o tratamento? Ou se é algo que o paciente tem de comorbidade? Não, ele tem uma hipertensão e teve uma reação de pico hipertensivo. Não é necessário que a gente saiba que, não, isso é uma reação do medicamento. Basta a suspeita. Se a equipe assistencial suspeita que o paciente está apresentando algum tipo de reação relacionada ao medicamento, qualquer profissional pode notificar, né, escrever um formulário, que normalmente as instituições têm formulários próprios, para notificar a equipe da farmácia que essa reação está acontecendo e o farmacêutico poder investigar. A gente investiga e notifica, dependendo do grau desse dano, dessa reação. Se for uma reação grave, se for uma reação moderada, a gente notifica no site do Vigimed ou então do Notivisa. O Vigimed é o site que a gente notifica relatos de medicamentos, né, reações adversas relacionadas a medicamentos. E o Notivisa hoje a gente notifica queixas técnicas, quando algum equipamento ele falha, algum aparelho, alguma coisa não medicamentosa, né, que são os insumos, durante o tratamento desse paciente falha ou causou algum tipo de dano ao paciente. Então, a gente faz essa notificação. Na verdade, qualquer profissional, até mesmo os pacientes podem notificar, mas dentro de um fluxo é mais interessante que o farmacêutico notifique, porque o farmacêutico que fez a farmacovigilância, ele avaliou aquela reação, ele identificou as causas, ele pode ter orientado o manejo e agido junto com a equipe assistencial para esse paciente não apresentar mais essa reação ou apresentar de uma forma mais amena. E falando da questão da farmácia clínica, o paciente, quando atende esse paciente na consulta, a gente verifica várias coisas. A gente faz uma anamnese farmacêutica. É um exame geral do paciente. A gente tem que enxergar o paciente como um ser integrado, com a sua história, com a sua saúde e o seu corpo como um todo. Eu não posso tratar um paciente que tem um câncer no joelho só como aquele local que está acometido pela lesão. Eu preciso saber da história dele. Preciso saber se ele usa medicamentos em casa, se ele tem facilidade de engolir esses medicamentos em casa, se ele é muito idoso, se ele não consegue ficar sozinho, se ele conta com a ajuda de um cuidador, ou mesmo pacientes jovens que tenham outras doenças além do câncer, que esquecem de tomar os medicamentos na hora certa. Tudo isso contribui para o histórico daquele paciente para a gente, farmacêutico, e também para toda a equipe assistencial.
Então, precisamos conhecer o nosso paciente, nós precisamos estabelecer uma relação de confiança, de parceria, para que ele possa contar, de fato, o que acontece com ele e que vai interferir diretamente no tratamento que ele vai fazer, que ele vai começar. Então, a gente verifica se existem comorbidades, como hipertensão, diabetes, risco cardíaco, se esse paciente já teve um AVC, se já teve trombose. E, ultimamente, a gente até inseriu na nossa consulta farmacêutica se o paciente já teve COVID, se já vacinou, todas essas questões que vão se atualizando de acordo com os cenários que a gente vive. Se faz uso de algum medicamento em casa, e esse uso de medicamentos não é só o uso contínuo, né? Não é só um medicamento que ele trata alguma doença. A gente também precisa saber se ele faz uso de analgésicos, quais analgésicos ele usa, relaxantes musculares. São várias classes de medicamentos que muitas vezes o paciente releva, porque ele acha que não é importante falar sobre isso, falar sobre o relaxante muscular que ele toma quando está lá com uma torção, ou do analgésico que ele toma quando está com dor de cabeça. E muitas vezes esses medicamentos, eles interferem com alguns medicamentos do protocolo que o paciente vai começar. Então, tudo isso a gente precisa levantar. E não pode contar só com a memória do paciente. A gente vai precisar puxar um pouco desse paciente, a história dele, lembrá-lo que existem outros medicamentos que ele pode estar usando e não estar lembrado no momento e não achar importante nos dizer. E também a questão do uso de chás e a relação desse paciente com a fitoterapia. Muitas pessoas, inclusive profissionais, eles, como é que eu posso dizer, eles julgam o uso do chás, o uso da fitoterapia pelos pacientes. E alguns até dizem, não pode usar nenhum chá. E não é bem assim. Eu acho que quando a gente é profissional da saúde e entende a questão do cenário da fitoterapia, de como isso se insere e qual a importância que o paciente dá para essa prática, a gente começa a avaliar de outra forma. A gente não vai julgar, a gente não vai penalizar o paciente por usar um chá. Do mesmo jeito que a gente não vai condenar o chá que ele usa, de forma que não pode mais usar durante todo o tratamento. Não é assim. Um profissional que entende da fitoterapia, de fato, ele vai avaliar qual é o benefício, se existe algum risco naquele tratamento fitoterápico, se existe algum outro remédio que o paciente possa estar tomando no lugar desse chá, se ele for prejudicial. E olha que se mesmo que o chá tem alguma interação medicamentosa ou se em algum outro protocolo ele não pode ser utilizado, dependendo do cenário que esse paciente se insere, dependendo da história que esse paciente nos conta, a gente vai relevar o uso desse chá. Por exemplo, existem chás que interagem com os medicamentos sabidamente. Todo profissional que tem algum entendimento de fitoterapia sabe disso. Ou porque ele ouviu falar e está reproduzindo a fala, ou porque ele realmente estudou sobre o assunto. Então, por exemplo, o chá de hortelã. Só que, eu digo, olha, você não pode usar o chá de hortelã porque você usa outros medicamentos em casa e ele pode interagir. Só que para eu estar falando isso, eu vou estudar, eu vou verificar que medicamentos esse paciente usa em casa que podem estar interferindo com o hortelã. Se eu ver que não tem nenhuma relevância, que aquela interação é muito teórica, que é uma interação potencial, que não vai causar nenhum prejuízo, que a gente pode acompanhar, eu não vou falar do chá de hortelã que o paciente está tomando. Principalmente quando a gente leva em consideração as características de vida daquele paciente. Por exemplo, tem pacientes que se sentem bem utilizando os chás que eles tomam em casa. E eu não vou interferir na qualidade de vida numa história que aquele paciente já construiu com a fitoterapia, porque eu acho que não pode, ou eu acho que vai causar um prejuízo. Não é esse o nosso papel. Essa questão da fitoterapia ela é bem polêmica também, temos muitos curiosos, e eu acho que os curiosos que procuram saber por fontes seguras são os melhores que temos. Mas continuando. Depois da anamnese, se a gente identificar alguma comorbidade nesse paciente, por exemplo, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, a gente vai verificar qual a influência dos medicamentos que ele toma em casa com o protocolo quimioterápico que ele vai fazer. O que é que a gente pode avaliar? Por exemplo, se o paciente é diabético,
Ele está com a glicemia controlada? Ele está fazendo o uso dos medicamentos hipoglicemiantes dele de forma correta? Está conseguindo controlar essa glicemia de jejum? Ele faz aferições frequentes? Tem que saber como esse paciente se comporta também em relação à comorbidade que ele já tinha antes do diagnóstico do câncer. Então, tá, é um paciente padrão, paciente que faz uso dos medicamentos de forma correta, que está com a glicemia controlada. O que é que a gente pode avaliar enquanto influência do protocolo antineoplásico? Se vai fazer uso de corticoides, que é uma coisa muito comum na maioria dos protocolos quimioterápicos, se esse corticoide é uma dose que vai, de fato, impactar no controle glicêmico desse paciente, se o protocolo dele tem infusão de algum volume de glicose, que pode acontecer com o uso de alguns diluentes dos medicamentos quimioterápicos. Eu não sei se todos vocês têm a noção que os quimioterápicos eles não são um medicamento totalmente diferente durante a administração. Quando a gente vai reconstituir, preparar uma bolsa de quimioterapia, a gente prepara em bolsas de soro, tais quais aquelas que a gente toma no hospital quando está desidratado. Só a diferença é que vai ter um medicamento quimioterápico ali dentro. E essas bolsas de soro podem ser de soro glicosado, tanto a 5%, como em algumas situações de emergência ou algumas situações que o paciente precisa de hidratação intensa, usar o soro glicosado 50%, ou para substituir a alimentação parenteral, etc. E esse soro glicosado, esse volume de glicose, será que ele vai interferir no controle glicêmico daquele paciente diabético? A gente precisa avaliar isso, tá? Fazendo cálculos farmacêuticos, vendo como é que essa glicose vai desbalancear o controle glicêmico dele, se o pâncreas desse paciente está funcionando, se está liberando insulina de uma forma correta, qual o tipo de diabetes que ele tem. Tudo isso é preciso ser levado em consideração quando a gente avalia um paciente com comorbidade que vai começar um tratamento do câncer. Tá? E a gente, farmacêutico, é um profissional que consegue fazer isso muito bem. Né? Então, é essa a importância da gente estar dentro da equipe multidisciplinar de acompanhamento desse farmacêutico. E uma coisa também interessante é que, às vezes, o paciente oncológico, quando ele recebe o diagnóstico, ele acha que pode abandonar todos os tratamentos que ele faz em casa e fazer só o tratamento do câncer. Afinal, quem descobre um câncer nem sempre vai estar se importando com a diabetes que tinha, né? Mas é importante a gente orientar que é preciso ele manter essa terapia domiciliar. A gente pergunta se ele está sendo acompanhado por um endocrinologista, se ele está sendo acompanhado por um cardiologista, ou seja lá, qual o profissional que ele precise para controlar essa comorbidade que ele tiver. Então, ele precisa manter a terapia domiciliar. Se algum dos medicamentos quimioterápicos ou do protocolo vai fazer uso em casa e tem alguma interação, a gente tenta mudar o horário, a gente tenta se adaptar à vida que o paciente já tem, para que não seja também um peso para ele. Né? Tem pacientes que têm problemas de adesão ao tratamento oral, por exemplo. E aí é um paciente que já faz uso de outros 2 medicamentos em casa. Aí, normalmente, as pessoas tendem a achar que os medicamentos não devem ser tomados juntos. Não, vou esperar pelo menos uma horinha de um para o outro para não interferir, sendo que não faz a menor diferença na maioria das vezes. O que é que a gente pode fazer? Ver se tem interação. Ah, não tem interação, então toma junto com o que você já toma, no horário que você já toma, porque aquele paciente já está acostumado a tomar um medicamento naquele horário. Então, se a gente colocar mais um naquele mesmo horário, é mais fácil o paciente aderir, fazer o uso no horário correto, do que se eu colocar, não, vamos fazer assim, o senhor faz uso de manhã, aí de meio-dia o senhor toma o novo medicamento e de noite continua tomando o que você já toma em casa. Eu vou estar inserindo um novo horário, vou alterar a rotina que aquele paciente tem, então vai ser mais fácil ele esquecer. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. E mesmo durante o tratamento, a gente vai acompanhar os exames desse paciente, se essa glicemia está sendo descontrolada, se está se mantendo estável durante o tratamento, para ver se é preciso algum tipo de manejo.
Tá? E aqui a questão da reconciliação medicamentosa é justamente sobre isso, sobre os medicamentos que ele usa em casa e sobre algum medicamento que ele precisa inserir devido ao diagnóstico, ao protocolo antineoplásico. E a gente também identifica durante a reconciliação se existem problemas relacionados ao medicamento. Como assim? Esse paciente ele chega para a gente trazendo já um histórico farmacoterapêutico, que é a história dos medicamentos que ele já usa, fora os que ele vai começar a usar. E a gente vai avaliar se todos esses medicamentos que ele toma têm a indicação correta, se eles estão sendo efetivos e se ele está fazendo um uso seguro, correto desse medicamento ou se ele está tendo algum efeito relacionado ao medicamento. E tudo isso entra nessa questão dos problemas relacionados ao medicamento, que a gente também chama de PRM. E um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é um caso que a gente atendeu durante a prática clínica, e de uma paciente que ela era diabética, era uma paciente do sexo feminino de 54 anos, que fazia uso de alguns hipoglicemiantes, ela ia começar um protocolo de câncer de mama, e dentre os medicamentos que ela trouxe para mostrar a gente na consulta farmacêutica, a gente verificou o uso de fenitoína, que é um anticonvulsivante. Essa paciente ela não tinha nenhum episódio convulsivo no histórico dela inteiro de vida, mas há 7 anos ela tinha tido um AVC, e depois desse AVC, ela ficou usando essa fenitoína, porque um médico que a atendeu prescreveu, né, para o pós-operatório imediato desse AVC. Só que aí ela se sentia segura utilizando e continuou utilizando durante 7 anos, até chegar na consulta farmacêutica com a farmácia clínica especializada em oncologia. E a gente identificou esse uso e viu que ele não tinha indicação, era um uso desnecessário. Só que eu, farmacêutica, eu não posso suspender um medicamento que um prescritor indicou, que um prescritor prescreveu. Não é esse o meu papel. É até antiético e até contra o nosso código de ética. É uma prática ilegal, resumindo, né? A gente não pode suspender dessa forma. A gente precisa conversar com o prescritor, a gente precisa entender por que essa paciente está usando esse medicamento e se ela pode trocar. E aí, o que é que a gente fez? Nós, os farmacêuticos, verificamos que existia esse uso desnecessário, conversamos com o oncologista da paciente e com o neurologista que havia prescrito, e a gente verificou que esse neurologista que prescreveu fenitoína, ele tinha falecido há 5 anos, ela estava sempre reproduzindo a prescrição, e o oncologista dela, a gente entregou uma carta indicando os medicamentos que ela ia fazer uso, dizendo que eles tinham uma interação com a fenitoína, que poderia, inclusive, diminuir a efetividade do medicamento que ela ia usar durante a quimioterapia, e sugerindo que essa fenitoína, caso fosse realmente necessário ela continuar utilizando um anticonvulsivante, sugerindo outros anticonvulsivantes que ela poderia utilizar e que não iam ter interferência com o tratamento que ela ia fazer. Porque não basta você dizer, olha, a gente tem um problema, resolvam. Não, a gente precisa falar, olha, a gente tem um problema, o problema é esse e uma das soluções é essa. Aí cabe à pessoa que está recebendo essa informação discernir como vai tratar esse problema. A gente não pode só falar que ela não pode usar a fenitoína e acabou. Se de fato ela precisar, se um neurologista avaliar, um outro neurologista que ela for avaliar e ver, não, ela precisa usar um anticonvulsivante. Então, nós vamos sugerir algum que o neurologista possa prescrever de forma segura. Então, tinha a lamotrigina, o ácido valproico, que tinham a mesma efetividade terapêutica da fenitoína no caso da paciente e que não iam apresentar interações medicamentosas com o esquema dela. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho multidisciplinar, que foi além do nosso serviço, porque no nosso serviço não tem neurologia. Então, a gente conversou com o oncologista conversou com o neurologista, e a paciente teve o medicamento suspenso, né? O neurologista que a avaliou viu que, de fato, não tinha necessidade dela usar essa fenitoína e ela teve esse uso suspenso. E uma coisa interessante é que, depois que ela suspendeu o uso da fenitoína, a glicemia dela diminuiu.
Por quê? O uso contínuo e prolongado da fenitoína pode interferir com o metabolismo do glucagon e da insulina e pode, sim, desequilibrar as taxas de glicose no sangue. Então, não era diabetes que ela tinha desenvolvido uma resistência à insulina que já era um efeito secundário, um efeito adverso ao uso da fenitoína. Então, quando ela tirou o uso da fenitoína, a gente conseguiu livrar as interações medicamentosas e também conseguiu, secundariamente, resolver essa questão da glicose. E a questão do uso dos chás. Nós temos que verificar, como eu falei, a cultura do paciente, se existem interações medicamentosas, se essas plantas podem dar reações adversas. 3 exemplos são das plantas que os pacientes gostam muito de usar quando descobrem o diagnóstico do câncer, é a babosa, o aranto e o crajiru. Elas são as campeãs de audiência nas consultas farmacêuticas e multidisciplinares. E a gente tem que verificar se as plantas são tóxicas, se essas plantas podem causar reações adversas, que muitas vezes são confundidas ou se somam às reações que a quimioterapia provoca. E muitas vezes esse paciente termina não conseguindo fazer o medicamento antineoplásico dele, porque está com uma diarreia, porque está vomitando sem parar, e na verdade não é do câncer, é da planta que ele está tomando todos os dias. A babosa, por exemplo, ela é tóxica para o fígado. Sempre que um paciente chega e diz assim, eu faço uso da babosa, aí a gente pergunta, qual tipo de uso? Não, eu faço um suco e tomo. Aí a gente sugere que pare, porque a gente também não manda nada, né? A gente sugere que pare, explica o porquê, e aí fica a critério do paciente parar ou não. Normalmente eles param. Mas aí a gente fala, olha, a babosa você pode continuar usando no cabelo, nas unhas, para hidratar a pele, porque tem propriedades umectantes muito boas, mas para ingerir não dá certo. Já o aranto, a gente sempre verifica que o paciente que faz uso dessa planta apresenta muita diarreia. E a diarreia é uma das reações adversas da quimioterapia. Então, esse paciente pode ter uma diarreia intensa, pode ter que ir para o hospital por desidratação. Tá? Então, a gente verifica, avalia qual a resistência do paciente em abrir mão desse tratamento tóxico. E se ele não abrir mão de jeito nenhum, a gente fica acompanhando. Normalmente, a gente não tem muito problema. Às vezes, mesmo um paciente resistente, quando tem a primeira reação, que pode ter sido decorrente ou aumentada pelo uso da planta, eles abandonam, eles param de usar. Já o crajiru é uma planta assim, que surgiu, veio da Amazônia. Nenhuma dessas plantas tem um efeito citostático, né? Um efeito de antineoplásico comprovado cientificamente. Tem paciente mesmo que diz assim, mas tem um monte de artigo da babosa que ela é anticancerígena. Só que aí eu digo, mas nos artigos, um pesquisador, para ter esse resultado, ele precisa isolar um componente da planta. E para isolar, ela passa por vários processos de isolamento. E quando você prepara um suco, quando prepara um chá, essa planta está com todos os componentes, inclusive os tóxicos, sendo disponibilizados para o seu organismo. Tá? E por que eles usam? Porque quando você coloca no Google plantas que curam o câncer, a primeira que aparece é o aranto, aí tem a veloz, tem uma série de plantas. Então, por isso que precisa da orientação profissional para que o paciente consiga fazer uso seguro da fitoterapia. Tá? Pronto, a folhinha de graviola, o hortelã, são coisas que a gente só sugere que o paciente pare caso tenha interação medicamentosa. Se não tiver, também a gente não fala nada, deixa fazer uso porque não tem nenhum prejuízo. A questão do segmento farmacoterapêutico. A gente vê se o paciente tem alguma dificuldade de adesão ao tratamento medicamentoso e se ele precisa de alguma ajuda em casa. Claro que o profissional não vai estar lá na casa dele, mas a gente pode elaborar tabelas, elaborar ferramentas que ajudem o paciente a fazer uso desses medicamentos em casa, onde a gente não vai conseguir orientá-lo. Por exemplo, a gente teve uma paciente do sexo feminino que tinha um glioma, que é um tumor do sistema nervoso central que pode acontecer no cérebro. Ela fazia uso de vários medicamentos em casa, decorrentes do diagnóstico.
né? Ela tinha crises convulsivas por causa do tumor, então usava anticonvulsivantes. O cérebro dela estava edemaciado, então ela usava alguns corticoides para diminuir esse inchaço cerebral. E, consequentemente, também devido, talvez, a todo o cenário, a pressão dela começou a aumentar e iniciou o uso de antihipertensivos. Quando ela começou o tratamento antineoplásico dela ia ser feito com medicamentos orais. E ela ia precisar usar o medicamento chamado temozolomida, na dose de 110 miligramas todos os dias, antes da radioterapia. Ia ser um comprimido de 100 miligramas e 2 comprimidos de 5 miligramas. Isso uma paciente que já não conseguia, ela não fazia nenhuma atividade sozinha. Quem fazia tudo para ela era o esposo, inclusive a administração dos medicamentos. Tá? Então, ela ia começar o uso desse medicamento e, além disso, ela ainda tinha que tomar um comprimido de ondansetrona, que é um antiemético, um medicamento para náuseas, e um comprimido de dexametasona, 30 minutos antes de tomar a temozolomida, que tinha que ser tomada 1 hora após a refeição, todos os dias, nos dias da radioterapia. É confuso? Imagina para um paciente que não consegue mais fazer nenhuma atividade sozinho, que tem só um cuidador que é o esposo. Esse esposo era idoso, ele não conseguia entender as instruções. E o que foi que a gente fez? Tá, gente? Só para finalizar aqui com esse caso. Ele precisava de um tratamento para 42 dias, só do glioma, né, só do temozolomida. Esse tratamento de 42 dias, ele ia sair do serviço com 84 comprimidos de 5 miligramas e 42 comprimidos de 100 miligramas. Ia ter que administrar toda essa quantidade de medicamentos junto com os que a paciente já fazia em casa. E por mais que ele fosse extremamente dedicado, ele não ia conseguir, né? Era uma coisa totalmente nova para eles. Teve um dia que ela foi dormir saudável, não tinha nenhum tipo de doença, não fazia uso de nenhum medicamento, e no outro dia, de repente, ela começou a usar 84 comprimidos de uma coisa, 42 comprimidos de outra, fora os que ela já fazia uso em casa por causa das consequências da doença. Então, tudo mudou muito rápido para esse casal. E nós, como farmacêuticos, não podíamos simplesmente deixar que ele levasse essa quantidade de comprimidos sem ter entendido nada. Então, aquela foto dos pacotinhos de papel foi justamente o que a gente utilizou, esses pacotinhos aí. A gente utilizou para separar os 42 dias de tratamento. A gente separou as doses certas. Um comprimido de 100, 2 comprimidos de 5 miligramas. Dentro de cada pacotinho, entregamos 42 pacotes para o paciente. Então, assim, a gente resolveu todo o problema dele de administrar esses medicamentos e garantimos que a paciente ia fazer o tratamento correto, com a dose correta, e ainda ajudamos na logística de medicamentos que esse paciente ia ter em casa. A gente entregou dentro de uma caixa de isopor e disse, pronto, então cada dia o senhor pega um pacote, abre e entrega para a paciente. E aí traz para a rádio e ela faz o tratamento de forma correta e segura. Tá? Então, é isso. Acho que nós, farmacêuticos, nós, profissionais da saúde, somos responsáveis por todo o tratamento do paciente. Esse paciente, ele não é só uma doença, nós não podemos ver a doença, precisamos ver a vida que está ali naquele paciente. Ok, doutora Jéssica, parabéns pela explanação. Tem aqui uma pergunta de um congressista. Ele pergunta em relação a função, né, medicamentosa que é do médico, né, mas ao mesmo tempo também é do farmacêutico. Então, ele quer saber como se dá essa relação profissional, obviamente, entre ambas funções. De fato, a gente está ali para auxiliar essa questão da prescrição, do tratamento medicamentoso. Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema com os profissionais prescritores. Eu acredito que a gente tem que discutir em um nível técnico. Quando a gente chega para um prescritor e diz assim, olha, você não pode prescrever isso, o que você está prescrevendo está errado, essa dose está errada, tem que corrigir, tem que ajeitar, eu não vou dispensar se estiver errado.
É óbvio que qualquer pessoa vai apresentar resistência. É diferente de você chegar e dizer, olha, doutor, a gente tem essa outra opção, talvez se reduzir a dose, essa paciente vai ter menos reações adversas. Se a gente trocar esse medicamento, a gente tem esse outro medicamento disponível. Depende muito da padronização de cada serviço. E eu acho que a gente não está disputando espaço. Eu acho que o nosso espaço a gente garante com conhecimento. E a partir do momento que a gente conhece, a gente tem propriedade sobre o que está falando, sobre o que está trabalhando, a gente não tem resistência do prescritor. Pelo contrário, ele confia na equipe que está ali para ajudá-lo e confia no trabalho que o farmacêutico pode fazer. Ok, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela brilhante explanação, muito esclarecedor, como sempre, uma didática muito agradável, né? É um tema complexo, mas que ficou muito claro para quem está participando do congresso. E parabéns pela explanação. Muito obrigado por ter participado do nosso congresso. Eu que agradeço.